O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi detido na segunda-feira nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE, a principal bandeira do governo Donald Trump contra a imigração ilegal. Ramagem deixou o Brasil em setembro do ano passado de forma clandestina após ter sido condenado no julgamento da trama golpista junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros aliados. O diretor da Agência Brasileira de Inteligência no governo Bolsonaro, Ramagem chegou aos Estados Unidos pela Guiana, após cruzar a fronteira do país com o Brasil em Roraima, de carro. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a prisão dele agora é fruto da cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. Andrei disse que, abre aspas, Ramagem é um cidadão foragido da justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular. Fecha aspas. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que também mora nos Estados Unidos, disse, porém, que o status migratório de Ramagem é absolutamente legal. Vamos ver. Ramagem é preso nos Estados Unidos. Será mesmo? Antes da gente falar das verdades e jogar luz sobre esses fatos, é preciso lembrar que a vida no exílio não é fácil. O status do Ramagem é absolutamente legal e ele aguarda o julgamento de um processo de asilo que normalmente é sim demorado, mas tem tudo para ser deferido. O Paulo Figueiredo esclareceu bem no tweet que a questão do Ramagem não se trata de uma prisão provocada pelo governo brasileiro num processo de extradição, mas sim de que ele provavelmente, supostamente, cometeu uma infração de trânsito leve e acabou sendo levado para a delegacia, onde acabou culminando na análise migratória do ICE, que é a autoridade responsável pelo controle migratório nos Estados Unidos. Isso daí é uma detenção, não é uma prisão propriamente dita, mas a boa expectativa de que ele seja solto e continue respondendo ao seu processo de asilo em liberdade. Isso porque o momento em que nós nos encontramos já é consolidada a perseguição do Alexandre de Moraes, principalmente aqui nos Estados Unidos, que chegou a aplicar sanções da Lei Magnitsky contra o perseguidor Alexandre de Moraes, além de mais recentemente ter sido publicado um relatório na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso americano falando e reafirmando a condição de perseguidor do Moraes. Isso sem falar nas várias declarações do presidente Trump e também de dentro do State Department, que já se posicionou da mesma maneira. Então, o que nós estamos trabalhando, torcemos e esperamos é a mais rápida liberação do Alexandre Ramagem. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, cabo Gilberto Silva, disse que pediu à embaixada americana asilo político para Ramagem e fez críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal. Solicitamos à embaixada norte-americana, por se tratar de uma questão política, não técnica nem jurídica, para que eles façam algo com relação ao governo norte-americano, já que de fato lá vocês sabem que tudo é detalhado, a questão burocrata, o deputado Ramagem está com o passaporte vencido, os 6 meses se venceram, mas por conta do que eu afirmei anteriormente. Solicitamos à Suprema Corte revisão na decisão ilegal e inconstitucional da primeira turma, que de forma arbitrária, não sou eu que estou dizendo, meus amigos, senhores e senhoras da imprensa brasileira, é o artigo 53, já que é a nossa Carta Magna. Não sou eu que estou dizendo, está lá expresso. A Câmara dos Deputados pode sustar o processo. Ou não foi isso que aconteceu? Um quórum mais qualificado do que um quórum de PEC, 315 votos. Para mudar uma PEC precisa de 308. E a Câmara deu esse recado. O que foi que o STF fez no outro dia? Sem poder. O STF não tinha essa competência, eles não podiam de respeitar o artigo 53. Foram lá e rasgaram o artigo 53, como já rasgaram reiteradas vezes. Temos vários parlamentares caçados de forma ilegal. Quem diga é o Deltan Dallagnol, independentemente se você gosta ou não dele. Ele foi caçado de forma ilegal. Então a Suprema Corte hoje brasileira é a maior ameaça à democracia, junto com esse consórcio de Lula e a Suprema Corte do nosso país, o STF. Bom, primeiro para reportar, levar conhecimento da comissão, as manifestações já de 3 ministros da Suprema Corte. O ministro Flávio Dino se limitou a ser agressivo na mensagem, mas não fez nenhuma ameaça direta. O ministro Gilmar e mais vocalmente o ministro Toffoli verbalizaram diretamente a ameaça de cassação, processamento e etc. Por conta disso que a gente está fazendo aqui. E aí eu fico pensando que democracia essa turma defende. Porque a defesa da democracia já serviu de biombo para um monte de canalice. Veja, aqui você tem a leitura de uma opinião jurídica de um senador da República, que pode ser confirmado ou não pelo plenário. Cada fato referido aqui encontrou lastro específico, fático, foi demonstrado. E as conclusões com relação a isso, elas ficam na esfera da liberdade de cada um. Cada um dos senadores e senadoras vai se confrontar com a sua biografia. Cada um vai botar sua digital, vai dizer o que acha e o que não acha. Mas é para mim muito importante, eu acho que por uma questão de não sei, acho que eu fui educado assim, criado assim. Para mim o pequeno tem que ter o mesmo valor do grande. Esse é um congresso que se sente à vontade, diuturnamente, para aumentar a pena para o pobre. Para ser duro com o pobre. E que em 200 anos nunca teve a coragem de investigar a conduta, porque isso aqui não condena ninguém. É apontamento de que, olha, reunimos indícios suficientes de autoria desses fatos, desses crimes. Simples. Tramitação prevista na Constituição e na legislação, não é lei nova. Esse é um país que já investigou a conduta de todo mundo, de presidente da República a vereador. Todos.
Mas existe efetivamente essa confusão que precisa ser resolvida. As pessoas que estão sentadas na Suprema Corte não são donas do país. Elas têm o direito de falar por último sobre o direito, sobre a lei. E se espera sempre que o façam baseados no melhor interesse da Constituição. Mas já de há muito se habituaram a atravessar a rua, a interferir nessa casa, a interferir na casa vizinha, a fazer manifestações que são de cunho claramente político. E também, infelizmente, mais recentemente, a usar da ameaça como expediente. E aí eu tenho a obrigação de apontar com clareza. Eu não me curvo à ameaça. Não me curvava cidadão, não me curvava delegado, não vou me curvar como delegado. Assume mais protagonismo e se acha cada vez mais o dono do Brasil. Dias Toffoli e Gilmar Mendes literalmente ameaçaram os membros da CPI do crime organizado. Em pronunciamento oficial, Dias Toffoli e Gilmar Mendes ameaçaram o relator da CPI que propôs o indiciamento dos ministros e do PGR. Isso aqui só demonstra que o relatório da CPI estava correto e é motivo por si só para impeachment realmente dos ministros. Após ser alvo da CPI, Toffoli defende caçar eleitoralmente quem ataca o STF. Essa confusão entre agentes públicos e instituições é que é um verdadeiro ataque à democracia. Essa personificação baseados no melhor interesse da Constituição. Mas já de há muito se habituaram a atravessar a rua, a interferir nessa casa, a interferir na casa vizinha, a fazer manifestações que são de cunho claramente político. E também, infelizmente, mais recentemente, a usar da ameaça como expediente. E aí eu tenho a obrigação de apontar com clareza. Eu não me curvo à ameaça. Não me curvava cidadão, não me curvava delegado, não vou me curvar como senador da República. Eu não pedi a confiança para os sergipanos para chegar aqui e me acovardar no momento em que é preciso colocar o dedo na ferida e apontar as dificuldades que nós vivemos como país. Um país desigual, um país injusto, e onde tem gente que se acha no direito de apontar o dedo e arrogantemente dizer o que pode e o que não pode um representante do povo falar, entender, se manifestar. Mas o enfrentamento disso há de ser feito dentro dos limites democráticos. Agora, como tudo é fruto do seu tempo, o que está acontecendo agora é fruto do momento político. Nós temos um momento em que todo mundo quer saber o que houve na relação entre o Supremo Tribunal, entre esses ministros do Supremo Tribunal Federal e a maior fraude financeira da história, e não estamos conseguindo saber. O que está havendo é um embate muito sério entre instituições, sim, por conta de uma questão que é a tentativa de blindar ministros do Supremo. E acho que, assim, a saída jurídica, ela não é absurda, ela é inédita, mas ela não é absurda. A questão aqui é saber qual o fim que essa disputa vai ter, porque a gente está vendo os ministros ameaçarem, por exemplo, né? O ministro Gilmar Mendes foi muito claro ao dizer que está havendo um abuso da CPI e que esse instrumento jurídico vai que isso vai ter uma resposta do Supremo e que o Supremo vai tomar medidas para coibir esses abusos. Ou seja, o que a gente está vendo é um clash of clans, uma guerra institucional em que o Congresso está fazendo seu papel por meio das CPIs e o Supremo está já ameaçando revidar, dizendo, olha, vamos acabar com essa graça dessas CPIs. Acho que isso não vai dar em boa coisa, seria importante que os ministros do Supremo também ouvissem um pouco a mensagem que tudo isso passa, porque, como eu estava vendo os colegas dizerem mais cedo no estúdio, isso é só o começo. Não adianta querer ficar dizendo, olha, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Existem absurdos também na relação do Supremo Tribunal Federal com o Daniel Vorcaro. Então é importante que a gente analise com calma e frieza o que está acontecendo. Você pode criticar a CPI, pode dizer que o Alessandro Vieira foi além do seu papel, mas existe uma questão de fundo que é, quando é que vai se investigar a relação dos ministros do Supremo com o Daniel Vorcaro? Tudo que há por trás dessa promiscuidade entre os ministros do Supremo e o Banco Master.